Carinhosamente, boa noite a todos. Ao meu querido amigo Adenauer. Não só amigo, como verdadeiro ídolo, sem exagero. Meus amigos, eu tenho rodado o Brasil inteiro e procurado falar de forma um tanto quanto diferente acerca desta coisa chamada Espiritismo. Nos centros espíritas que tive a oportunidade de falar aqui em Salvador, eu disse para as pessoas o seguinte: eu poderia vir a casa, convidado, fazer uma palestra sobre a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, que a mão esquerda não veja o que da direita, óbolo da viúva, aquelas coisas que nós estamos acostumados. Mas se assim o fizessem, ou anunciasse o tema, naturalmente algumas pessoas iriam dizer, nem que fosse mentalmente: já ouvi isso mais de 30 vezes, desde o tempo que era católico, na minha preparação para a primeira comunhão. Sei como é o começo, meio e fim da história, e esse aí que aqui chega, talvez, trará apenas uma forma, uma oratória diferente, alguns outros exemplos, mas a história é sempre a mesma. Não querendo dizer com isso que devamos desprezar o Evangelho na casa espírita, porque não é nada disso. Não é isso não. O Evangelho deve ser observado sempre na casa espírita, porque os próprios espíritas sugerem para Allan Kardec, quando lhes pergunta qual é o maior modelo e guia que devemos seguir, e eles respondem: vide Jesus. Pronto. Só que por causa desse vide Jesus, muitas pessoas no movimento espírita, desde os tempos de Kardec, a começar pelo próprio pessoal da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundados por ele, entenderam que o Espiritismo necessariamente é uma igreja. É religião igrejeira. E assim, muitos fizeram o Espiritismo, como é praticado nos dias de hoje, na maioria dos centros, como igreja. Eu criei uma palestra sem querer, há uns 5 anos, mais ou menos, com um tema meio maluco, ou maluco e meio. Há um evento em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, que acontece há 14 anos. Hoje é um dos maiores eventos do Brasil, leva muita gente de fora para lá. E sempre o Adenauer é um dos palestrantes. A primeira vez que eu fui lá, há 13 anos, foi com Adenauer, Medrado, Djalma Argolo. Aliás, o Djalma já era palestrante desde o primeiro. E criou o hábito, todo ano eu estou lá, convidado pela grande coordenadora Sônia Sarti. Há 5 anos a Sônia ligou para mim para São Paulo. No mês de maio, o evento ocorre em novembro. Ligou no mês de maio para me perguntar qual seria o tema da palestra que eu iria fazer aquele ano, porque ela precisava mandar os folders para a gráfica. E eu estava chegando da Rua Santa Ifigênia, em São Paulo, que é a Rua da Eletrônica, eu sou muito ligado nessas coisas, um calor desgraçado com os equipamentos que eu comprei, que precisava testar, estava numa ansiedade tremenda para ver o funcionamento daqueles equipamentos. O telefone toca, a Sônia me perguntando sobre palestra espírita. Eu falei: Sônia, eu não estou com cabeça agora para falar em palestra espírita. Eu cheguei da rua agora, vamos fazer o seguinte: à noite eu te ligo, ou amanhã eu vou bolar um tema aí para a palestra e eu te ligo. Ela: não, Alamar, pelo amor de Deus, os outros já deram, só falta você e eu tenho que mandar isso para a gráfica hoje ainda, já estou atrasada. Eu falei: mas Sônia, eu não estou com cabeça agora para bolar, eu vou bolar e te ligo. Não, faz agora, você é criativo, bola aí. O que você está pensando agora? Eu falei: é para dizer o que eu estou pensando mesmo? Ela falou: é sim, bola aí, eu sei que você é criativo, você não vai ter dificuldade. Eu falei: olha, o que eu estou pensando é encontrar um amigo na rua espírita e perguntar para ele: que diabo tu vai fazer no centro espírita, rapaz? Ela assim: e daí? Eu falei: é o tema da palestra. Que tema? Que diabo tu vai fazer no centro espírita? Eu falei: Alamar, isso lá é tema de palestra espírita? Peraí, como é que eu vou botar desse jeito? O pessoal aqui já me pega no pé.
E eu boto um negócio desse no folder, mas eu falei, esse aqui é o tema, você pediu para eu te dizer o que eu estava pensando. Então faz o seguinte, coloque aí o que você vai fazer no centro espírita, resolve o problema. Mas o que eu quero perguntar mesmo é que diabo você vai fazer no centro espírita, com que diabo e tudo. Tá bom, ficou outra desgrama e tal. E o tempo foi passando, não sei por que disse isso. Chegou lá em Poços de Caldas, em novembro, auditório lotado. Eu perguntei às pessoas, que diabo vocês vieram fazer aqui? E a palestra, que não tinha nem sido planejada, que isso é que é o pior, e saiu, eu comecei a falar algumas coisas para as pessoas, não tenho mediunidade, diga-se de passagem, e saiu alguma coisa e todo mundo começou a chegar a dizer, Alamar, eu gostaria que você fosse na minha cidade falar sobre isto que você falou aqui agora. Falei, será que é a empolgação do momento? Que as pessoas têm muito carinho com os palestrantes, né? Ah, você tem que ir na minha cidade, eu quero que você fale exatamente isso aqui. E alguns e-mails chegando, alguns contatos, olha, nós pensamos bem naquilo que você falou e a gente achou que algumas coisas precisariam ser mudadas aqui no nosso centro em função daquilo. Não foi nada de especial não, gente. Eu apenas levei algumas considerações para a reflexão dos espíritas. Esta casa aqui, por conhecer Adenauer, por já saber como é que funciona, porque eu estou longe, mas a gente já sabe, não sabe tudo, como algumas coisas que ele me passou agora. Mas é uma casa que, não por estar na presença dele ou da sua diretoria, é uma casa que faz o espiritismo do jeito que eu particularmente gosto e, pelo que eu entendo, do jeito que Kardec sugeriu que os espíritas fizessem. Observemos um detalhe logo no começo do espiritismo para quem é estudioso da doutrina. Em determinado momento, a espiritualidade resolveu enviar uma nova proposta doutrinária à Terra. Mas não poderia mandar um outro cidadão, tipo aquele que crucificaram, porque senão ele ia entrar no cacete pior do que o outro, ia apanhar mais do que o outro. Então resolveram mandar por desencarnados, se não aparecesse por aqui, e procurar escolher apenas um homem para passar a ideia para os livros. Pronto. Primeiro recado, eles poderiam ter escolhido um padre, um bispo, uma freira, para codificar a doutrina. Já que sempre houve padre, bispo e freira simpático às ideias que nós defendemos. A reencarnação, a comunicação dos chamados mortos com o mundo material, pluralidade das existências e essas coisas que nós espíritas sabemos. Não vou nem dizer acreditamos, porque acreditamos em uma fase anterior. Eu, particularmente, hoje me correspondo com mais de 200 padres, 220 padres, 42 bispos, um cardeal emérito e mais de 1.200 freiras, todos estudiosos da doutrina espírita. Inclusive, dentre essas freiras, algumas que realizam mediúnicas no seu convento. Dentre esses conventos, um que faz até materialização, coisa que é raro até na casa espírita. E delas, algumas conhecem mais espiritismo do que a maioria dos espíritas que eu conheço, porque conhece a codificação Allan Kardec todinha, de estudar com afinco, a revista espírita todinha, ainda foram mais além. Conhece Leon Denis, Jacques Lacoste, Ernesto Bozano, até Gustavo Gelei e todo esse pessoal, mas profundamente, é conhecimento, mas continuam católicos. Porque para ser espírita, aliás, para admitir a ideia espírita, não é preciso necessariamente que tenha que se converter à casa espírita. Em hipótese alguma, não precisa isso não. O espiritismo não veio ao mundo com proposta de ser religião no sentido igrejeiro. Essa que é a ideia. E que essa casa aqui faz muito bem. Então, quando não escolheram um padre ou uma freira, optaram por quem? Por um educador, um pedagogo, um poliglota, um cientista, um homem racional. Foi o primeiro recado que espiritismo, a casa espírita não é igreja, é escola. Inclusive eu defendo a ideia de que centro espírita não deveria ter cadeira, deveria ter carteira. E as pessoas deveriam vir com caneta e caderno na mão, para não dizer lápis e borracha, que seria humilhar demais, né? Mas caneta, e os expositores
deveriam sempre se colocar à disposição da plateia para esclarecer todas as dúvidas e principalmente à disposição da direção da casa, porque caso viesse a dizer alguma besteira, deveria ser interpelado imediatamente. E não deixar para depois, porque a doutrina é muito clara. Ela não está 100% completa, porque Kardec não poderia completar naquele tempo. A cultura da época, a tecnologia da época não permitia que ele falasse sobre tudo. O mundo é evolutivo, evolui sempre. Imagine Kardec falando sobre ressonância magnética, sobre essas coisas do dia a dia. Não existia celular, não existia essa comunicação que nós temos hoje, este avanço, não poderia falar. Tinha que ter uma época para começar a falar sobre certas coisas. Hoje, se ele fosse formatar o livro dos Espíritos, não seriam somente as 1018 questões, deveria ser no mínimo as 8.000 daí para cima. Enfim, mas o pessoal entendeu o Espiritismo como igreja. Inclusive o pessoal do seu tempo, apesar disso não ser muito enfocado pelos espíritas. A Sociedade Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que já teve este nome, e não Centro Espírita Francisco de Assis, Centro Espírita, enfim, São Fulano de Tal, o Consolador, com todo respeito àqueles que colocam esse tipo de nome no centro. Enfim, era uma instituição de estudos. Mas, por causa do vir de Jesus, os espíritos, conforme eu falei, os espíritos começaram a ver como igreja. E começaram os primeiros choques de Allan Kardec com ele. Qualquer semelhança não será apenas mera coincidência. Porque os espíritas que tentam sair deste formato congelado, igrejeiro, invariavelmente sofrem algumas restrições daqueles que querem manter naquele estilo que eu venho falando aqui. Da igreja, onde você vai toda semana por obrigação, do mesmo jeito que a igreja no tempo que era católico, ou ao culto no tempo que ia protestante, se era protestante. Então a maioria das casas espíritas virou um processo ritual. Se fizermos comparação, observaremos que a maioria dos centros espíritas, quando você chega, você encontra uma mesa branca. Quando você vai à missa, encontra também uma mesa branca onde o padre celebrará. Tem a prece inicial, na igreja tem a prece inicial. Tem o sermão do padre, na casa espírita tem a palestra do expositor. Depois tem a hóstia consagrada, a comunhão na igreja católica, aqui nós temos o passe. Aí tem a água benta, aqui nós temos a água magnetizada. No final, tem a reza final do padre, aqui nós temos a prece final, todo mundo volta para casa. Aprendeu o quê? A mesma coisa na semana que vem. Eu venho por obrigação. E as nossas mediúnicas se constituíram em quê? Em um espaço limitado, em 1 hora, tem que começar às 8 horas da noite e impreterivelmente terminar às 21 horas, em nome da disciplina da casa. E 75% deste tempo é destinado a quê? A atender espíritos sofredores. 75% a 80% do tempo. Kardec nunca fez isto. Os 10 minutos finais, quando os espíritos amigos poderiam vir para conversar conosco, para trocar ideias, para aquele intercâmbio com os espíritas, eles não podem falar muito, porque só tem 10 minutos, e já que tem educação, eles fazem uma mera saudação. Meus irmãos, tudo bem? Apenas a minha saudação, tchau, boa noite, aí vem outro. Por quê? Nesse horário o dirigente já está olhando para o relógio e ainda diz, devido ao adiantar da hora, vamos encerrar os trabalhos da noite de hoje. Ficou assim o Espiritismo? Uma doutrina para atender espíritos sofredores. É que o espírita resolveu seguir a orientação católica quanto a essa apologia ao sofrimento, esse apego ao sofrimento. Quando a gente entra numa igreja católica, o que a gente observa? Pelas paredes, todos os quadros da Via Sacra, rememorando o sofrimento de Jesus. O que é a Santa Missa? O sofrimento
de Jesus, é o sacrifício de Jesus. Mas por que não lembram de Jesus no Sermão do Monte? Em vários momentos ele alegre, em alto astral, no sofrimento de Jesus. E muitos espíritas também adoram dizer que é que o sofrimento que evolui. Só pelo sofrimento nós evoluímos. Você já deve ter ouvido várias vezes alguém pronunciar no Espiritismo, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Já ouviram isso várias vezes. Não é bem assim. Muitas pessoas vêm pela lógica, outras vêm pela curiosidade. Quantas e quantas pessoas que gostam de você, sabem que você vem para este local, não tem a menor ideia de espiritismo, acha que você vem para macumba, acha que você vem para o tambor, para o despachozinho, mas por gostar de você, por curiosidade, um dia falei, eu gosto tanto de você, acho você uma pessoa tão equilibrada, tão sensata, eu quero ir lá um dia. Vem esperando ver a Adenauer batendo na mesa aqui, e aquela coisa toda acontecer, e de repente, vê uma coisa maravilhosa numa casa como essa. O que essa pessoa vai dizer? Adorei, quero vir mais. Não é assim? Ela veio pelo amor, pela dor? Não veio. Veio pela curiosidade e ficou. Outros pela lógica. Eu aqui muitos anos, como diretor de televisão, eu fui diretor da afiliada Globo no Pará, e como analista de sistemas, sempre tive uma relação muito próxima com o pessoal da Embratel, e geralmente engenheiros, pessoal de lógica, pessoal de exatas. E era muito comum esse pessoal, na intimidade do dia a dia, mas rapaz, mas você é espírita, a gente gosta de você, você é o cara alto astral. Como é mesmo esse negócio de espiritismo? E eu, malandramente, pegava o livro dos espíritos e emprestava para eles. Vou te emprestar um livro, mas por favor, leia apenas a introdução. Só a introdução, não precisa ler o livro. Gente, uma pessoa que raciocina, quem é que consegue ler a introdução do livro dos espíritos? Gente que raciocina. Um show daquele que a maioria dos espíritas não conhece, porque começa a ler o livro dos espíritos a partir da questão número 1 do que é Deus. Mas a introdução é um espetáculo de Allan Kardec. E o cara não vai conseguir ler. O cara vai, peraí, eu vou ler. Eu sei, malandramente. Eu vou ler e depois me ligo. Mas já sou espírita. Tem tudo a ver com o que eu pensava. Tem tudo. Vem ao encontro daquilo que eu sempre pensei. Ficou espírita, espiritou pela lógica. Então, é preciso repensar esse conceito. Nós temos um problema muito sério no meio espírita, que é a questão da humildade. A humildade é um dos maiores valores que alguém pode conquistar, mas a humildade. Observem, quando você chega na casa espírita, muitas vezes você encontra a dona Laura. Oi, dona Laura, como vai a senhora? Estou melhor do que mereço, meu irmão. Você já deve ter ouvido isso? É possível, de acordo com a coerência da justiça de Deus, alguém estar melhor do que merece? Não tem lógica. Aí tem também aquela menina que vai ao shopping Guatemi, uma loja de um shopping desse aqui qualquer, resolve de vez em quando comprar algumas roupas e vai lá e escolhe umas 30 peças, 30 calça jeans, 30 blusinhas e leva lá no provador, vai provar uma por uma, olha no espelho e quer escolher a roupa que ficou mais bonita nela, porque ninguém vai comprar uma roupa para ir para o centro espírita parecendo a mãe do Pedro de Lara. A pessoa quer ir bonita, ela compra a roupa porque é bonita. Aí ela veste a roupa, chega aqui no centro, e alguém que trabalha olha para ela, mas Sueli, tu tá linda, você tá bonita nessa roupa. Que nada, minha irmã, são seus olhos. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Quer dizer, na verdade, o que há é uma verdadeira forçação de barra. Isso não é humildade. Porque o espírito autêntico sabe dizer muito obrigado, muito obrigado. Se eu sei que eu estou bonito, por que eu não digo muito obrigado? Vocês repararam que não existe espírita nenhum competente? Nenhum vale nada? Recentemente, lá em São Paulo, teve o lançamento de um filme e a vida continua. Aí na Federação Espírita de São Paulo, num domingo de manhã, teve o pré-lançamento. Era a equipe, os atores, estava lá o Lima Duarte, Ana Rosa, todo mundo lá. E a produção do cinema iria dizer para os espíritas, o auditório Bezerra de Menezes da Federação lotado, como é que foi feito o filme, houve um intervalo e depois a exibição do filme para que a espiritaiada visse primeiro. E nesse intervalo, eu estava lá na lanchonete, chegou para mim um companheiro nosso, advogado, grande expositor.
lá da federação. Oi, Elamar, tudo bem? Ah, tudo bem. Aqui comer um pãozinho de queijo, tal, tal, tal. E conversa, vai. Aí começaram a aparecer outros. Oi, Elamar, tudo bem? Aí eu fui apresentar o nosso companheiro. Falei, meus amigos, queria apresentar nosso amigo aqui. Ele é um dos advogados mais medíocres que tem aqui em São Paulo. Ele está começando agora, pouco sabe do direito, está engatinhando no conhecimento e certamente é muito ruim como profissional do direito. O cara começou a me olhar assim, rapaz, e eu insisti que ele era bem medíocre. Até que ele perdeu a paciência, mas me puxou assim para o lado, rapaz, forma assim mesmo, o que está acontecendo, Lamar? Vamos me apresentar assim para as pessoas. Eu falei, não sou eu que estou inventando, não. Foi você que disse isso. Você se lembra, um dia que eu fui te apresentar no meu programa de televisão, e eu disse, olha aqui ao meu lado um grande advogado aqui em São Paulo. De fato, ele é um grande advogado no fórum, militando no Fórum João Mendes de São Paulo. Um cara muito íntegro, muito correto, muito ético, como recomenda a OAB, e muito competente. O escritório dele muito grande. E depois ele me tocou, quando pegou o microfone, falou, gente, não leve em consideração isso que o Alamar disse, que é tudo mentira, é bondade dele, tá? Eu não sou nada disso, eu sou um advogado medíocre, eu estou engatinhando no direito. Eu falei, você me disse. Aí foi quando eu falei, Alamar, você me fez refletir numa coisa que eu nunca tinha pensado. E os outros também. Vocês notaram que ninguém gosta de assumir que é bom no meio espírita? Não existe bom engenheiro, não existe bom médico, não existe bom professor, não existe bom nada. Todo mundo se acha ruim, que nada é bondade dele. Desculpe, gente, mas isso é uma palhaçada. Não é isso que o Espiritismo ensina para ninguém. Quando alguém vem com conversa de bajulação para você, dizer que você é o máximo naquilo que a sua consciência tem, sabe que não é, aí sim. Está na hora de você, peraí, agora você está exagerando. Eu não sou nada disso, não. Falar nisso, outro dia eu fui convidado a falar numa cidade. Quando eu cheguei lá, o dirigente da casa, mas o cara era meu fã, mas me adorava. Mas ele ficou tão emocionado quando me viu pela primeira vez, chorou, me abraçou, daqueles abraços apertados, derramando lágrimas de emoção. E ao começar o trabalho, ele passou 15 minutos me elogiando, dizendo coisa que eu não tinha nem ideia que eu era. E depois, com vocês, meus irmãos, para a palestra da noite de hoje, meu amigo Alamar, um indivíduo de dupla personalidade. Isso para mim é elogiar. Aí eu fiz uma palestra mesmo de dupla personalidade. Então tem essas coisas que acontecem. Diante desses apelos, naturalmente, a gente figura realmente, amigo, é personalidade que não acaba mais. Mas esse negócio de dizer eu não valho nada, eu não sei coisa nenhuma, é apelação. Então, amigos, o Espiritismo é algo muito mais sério, é mais sensato. Não tem lugar para esse tipo de coisa, porque a gente termina se submetendo ao ridículo, com certos comportamentos. A nossa relação com os espíritos praticamente não existe, e nós precisamos reforçar isso aí. Nós precisamos fortalecer essa relação com os espíritos. Os espíritos já ensinam que, está lá na codificação, os espíritos podem influenciar na sua vida muito mais do que você pode imaginar. Os espíritos entenderam que eles disseram, os obsessores podem influenciar na sua vida muito mais do que você pode imaginar. Porque, gente, é uma onda de obsessor na casa espírita que é um negócio impressionante. As pessoas só se preocupam com o obsessor. Como o católico e o protestante. O católico hoje nem tanto, mas o protestante, vocês podem observar nesses programas de televisão, nessas igrejas que tem por aí, a maioria, 75% do nome mais pronunciado é de Satanás. Em segundo vem Jesus, em terceiro vem Deus. Deveria ser o contrário. E na casa espírita, que é o obsessor. Tem gente que faz questão de falar nos meus obsessores, no plural, são vários. E faz questão, eu tenho meus obsessores. Em São Paulo existe na cidade de Sorocaba um companheiro chamado André Ariovaldo, do Centro Espírita Batuíra. Ele faz um trabalho especificamente dentro daquilo que Kardec sugere no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, evocação de espíritos, coisa que na maioria dos centros é proibida, não é recomendada.
Porque disse que Emmanuel disse para não fazer. Emmanuel, sem dúvida, um espírito de grande importância para todos nós. Só que o próprio Emmanuel disse para Chico, logo no começo do relacionamento entre os dois, Chico, o dia que alguma coisa que eu disser ou ensinar ficar em dúvida, deixar dúvida, ou entrar em choque com o que Kardec ensinou, fique com Kardec. O livro dos médiuns tem como título, Livro dos Médiuns, Manual dos Médiuns e dos Evocadores. Tem um capítulo específico sobre isso. André Ariovaldo faz um trabalho muito sério em cima disso, com resultados extraordinários em cima da evocação. E uma das técnicas, quando alguém chega lá, citando algum problema no atendimento fraterno, é evocar o espírito protetor daquela pessoa. Todos nós temos aquilo que a Igreja Católica chama do anjo de guarda, né? Nós espíritas sabemos que tem alguém afinizado com a gente. Diz ele, 90% dos espíritos, quando chegam, dizem que não há obsessão nenhuma nessa pessoa. Não há perseguição espiritual nenhuma nessa pessoa. Tudo que está acontecendo é coisa dela mesmo. É da cabeça dela mesmo. É do comportamento dela mesmo. É ela que está colhendo tudo isso. Ela que está plantando tudo isso, portanto está colhendo. Então, o processo obsessivo virou uma mania espírita. Eu tenho obsessores. É claro que existe também a obsessão. Mas não nessa quantidade como muitos espíritas costumam falar e dando trabalho para os centros, para eles mesmos e criando problemas de toda ordem. Então, amigos, é algo para a gente estudar mais a base dessa doutrina tão fantástica e tão maravilhosa que os espíritos trouxeram para a gente através de Kardec. Conhecer melhor esta extraordinária figura chamada Allan Kardec. Um homem que mudou de opinião várias vezes, no curtíssimo período que viveu encarnado, entre aquele momento que ele se meteu nesse negócio de espiritismo, que ele não era espírita, até a sua desencarnação aos 64 anos de idade, a 31 de março de 1869. Pouco tempo, mas pouco tempo que ele teve a coragem de aperfeiçoar as suas ideias. Porque ele jamais, eu acho que ele tinha aquele pensamento também do Raul Seixas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que, todo mundo sabe, né? Manter opinião formada, ter opinião formada sobre tudo. E espiritismo é isso. É evolução sempre. É o que faz a Bienal, é o que faz essa casa. Estudos profundos, não se limitar apenas no mesmismo, naquela coisa congelada do tem que ser assim. Vamos aperfeiçoar, vamos avançar nos estudos espíritas, vamos trocar ideias com espíritos, vamos dar bola para os espíritos, coisa que muita gente não liga, parece que nem esqueceram que eles existiram. Hoje nós temos um modismo de espiritismo sem espíritos, porque caçaram o mandato dos espíritos sob a argumentação de que a época dos fenômenos já passou, meu irmão. Como é que alguém que tem um mínimo de lucidez espírita pode entender que contato entre encarnados e desencarnados é fenômeno? Isso era naquele tempo para as pessoas leigas que entendia contato com o desencarnado como contato de vivo com quem já morreu. E viu o que já morreu como defunto. É assim. Tanto que até hoje, na maioria das casas espíritas, a mediúnica é aquela coisa do fale baixo. Tem que falar baixo. Por que tem que falar baixo? Tem algum espírito dormindo aí que não pode acordar? Por que nós não podemos falar normal, de igual para igual, com os espíritos? Então é isso que precisa. Então os espíritos já ficam sentindo. O cara foi um tremendo gaiato aqui, na encarnação, alegre, na última encarnação. Só vivia contando a última piada do português, a última piada. Desencarna, nós vamos recebê-lo com a Ave Maria de gondola no centro. O cara gostava do samba do Zeca Pagodinho, gente. Então o que acontece? É preciso que todos entendam, está lá claro na doutrina, os espíritos desencarnados são exatamente as mesmas pessoas que viveram, com o mesmo grau de escolaridade,
as mesmas manias, os mesmos gostos, as mesmas paixões, as mesmas preferências. Se o cara era torcedor do Bahia, ele continua Bahia até embaixo d'água. Quando desencarnar, se era vitória, era vitória. Quando o time jogar na Fonte Nova, ele vai lá com a vantagem de não pagar mais ingresso. Vai lá e vai vibrar, vai torcer, vai sofrer o dia que o time perder, vai ficar do mesmo jeito. Se era advogado, só vai ver no fórum lá, Rui Barbosa. Fazendo a vista aos autos do processo, fazendo as suas oitivas, e tá lá aguardando transitado em julgado. E é advogado do mesmo jeito, ainda vende para e gravata. É sempre assim, gente. Não é defunto, não. Então é importante que a gente comece a exercitar, eu digo o pessoal que está nas mediúnicas, tentem mudar um pouquinho. Foi por isso que depois da tal da palestra do Que Diabo é Isso? Aí depois ele evoluiu para uma outra palestra que tem o seguinte título: Característica do Espírita Besta. Olha só o título da palestra. Já é a evolução disso. Imagina a evolução. Então, meus amigos, tem acontecido resultados muito interessantes nessas andanças por aí, por esses lugares. E a gente tem sugerido aos espíritos repensarem, e eles dizem: olha, acho que você tem até razão. Criança não pode participar de mediúnica. Por que não? Qual era a faixa da idade das médiuns que trouxeram a doutrina espírita no tempo de Kardec? Eram adultos de 40, 50 anos, 30 anos. Eram crianças. Quando eu conto isso, eu lembro de um exemplo ocorrido em Belém do Pará, que eu gosto sempre de repetir na minha palestra. Na Casa do Nazareno, um centro dirigido por um espírito antigo chamado Nazareno Tourinho. A médium mais destacada do centro tinha 4 anos de idade. Um bebê. 4 anos é bebê, não é nem criança. Aconteceu um dia que a mãe estava se preparando para sair para o centro, por volta das 7 horas da noite. O trabalho começaria às 8, a mãe se prepara, a menina diz: minha mãe, eu quero ir para o centro. O quê? Quero ir para o centro. Não vai para o centro nenhum, você vai para criança, vai dormir, não vai ver televisão, vai dormir. Eu quero ir para o centro. A menina fez um escândalo desgraçado, aquele calundu desgraçado, que incomodou toda a vizinhança. O que deu nessa menina, meu Deus do céu? E resolveu levar a menina para o centro. Então aponta, peste, mas se tu chorar, tu vou te dar umas palmadas. Tu vai ter que vir a hora que eu voltar, viu? Estou te avisando. E a menina ficou alegre, vestiu a roupa. A mãe levou lá para o centro, sem imaginar o que poderia acontecer. Ela falou: senta aí. Eu vou lá para dentro, senta aí. Quando ela falou senta aí, a menina ficou no auditório e começou a andar nas fileiras assim. Chegou para aquele cidadão lá da ponta e falou: o senhor está com problema na próstata. 4 anos de idade. Próstata, uma palavra horrorosa. O senhor vai ao médico. E saiu caminhando assim, batendo o dedinho. O senhor está com colesterol alto. LDL, HDL. LDL, HDL. Coisa que a gente, adulto, não sabe nem o que é, mas as pessoas não sabem o que é. E ela começou a falar isso e foi. Chegou para uma senhora, que estava com dor, colocava a mãozinha. E a dor da senhora passava e foi em cada um, rodando o auditório todinho. E tinha um cidadão lá atrás. Ela disse: o senhor precisa tomar vergonha nessa tua cara. Menina, não sei o que você está falando, não. Sabe sim, sabe sim. E se não tomar da próxima vez, eu digo para todo mundo. Ela falava assim. O homem ficava assustado, saiu correndo, foi lá para a rua, tinha um ponto de táxi, foi no terceiro táxi, bateu no poste. Tio, vai fazer o exame da sua próstata amanhã, senão vai dar câncer. O homem ficava assustado, uma criança, àquela hora da noite, 8h30 da noite ali, procurava o urologista simplesmente dizia: se você demora um pouquinho, você estaria numa situação irreversível. Transformou na média de maior destaque coisas tão evidentes e pronto, está lá trabalhando. O que não pode é a mãe forçar a barra para a criança que demonstra uma situação dessa: você vai ter que ir para o centro. Não tem que ir para o centro, não. Deixa a criança ir o dia que ela quer ir. O dia que quer ficar em casa brincando, vendo televisão, deixa. Não tem problema nenhum. Eu fazia essa palestra lá em Santos, quando eu contava isso, na cidade de Praia Grande, perto de Santos, São Vicente, no litoral paulista. Eu morava lá perto. Falei do assunto, levei a palestra em frente. No final saímos para comer uma pizza, porque em São Paulo toda palestra espírita tem uma pizza. E ficamos até 11h30 da noite, meia-noite, conversando, batendo papo. Volto para casa. 15 dias depois o telefone toca. Era uma amiga da trabalhadora do centro. Falou: Alamar,
Eu peguei o seu telefone e queria conversar contigo. Eu sou aquela de blusa rosa, de óculos, que estava lá na pizza. Lembra? Ah, lembro, tudo bem. O que aconteceu? Aquele dia que nós saímos da pizza, era meia-noite, uma manhã, cheguei em casa, botei o carro na garagem, subi, moro no 8º andar. Quando abri a porta, estava a minha filhinha, a minha tem 5 anos, só de calcinha e bracinho cruzado, perguntou, e agora, mãe, eu posso ir para o centro? Ela falou, menina, o que você está fazendo acordada? Mãe, me responda, eu posso ou não posso ir para o centro? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Está entendendo sim, não se faça de surda. Você não é surda? Posso ou não posso ir para o centro? Aí que ela disse que foi cair a ficha. Ela lembrou da história. Semana seguinte, na próxima, mediúnica levou para o centro. A menina fez exatamente a mesma coisa na Praia Grande. Eu digo isso porque muitas pessoas, muitas vezes, têm casos semelhantes dentro do lar e não dão a menor bola. Quando a criança começa a ver gente que... Mãe, estou vendo uma senhora aqui de branco, não sei quem. Ih, menino, não está vendo nada, isso é coisa da sua cabeça. Inclusive espíritas. Então é preciso que nós exerçamos uma maior afinidade com as coisas do espírito. Não fazendo religiosismo e igrejismo disso, mas fazendo disso uma relação natural. Porque é possível que dentro da nossa própria casa nós temos algo semelhante e pode ser que esses espíritos possam querer dar um recado para a gente, dar uma força complementar ao tratamento, às instruções que são obtidas nessa casa, e a gente está fingindo que não conhece. Então, meus amigos, é esse tipo de espiritismo que eu tenho falado pelo país afora. É um tipo de espiritismo mais abrangente, sem paradigmas, sem ideias congeladas, sem ideias travadas. É um tipo de espiritismo conforme queria Kardec. Não foi dito tudo ainda. Tem muita coisa para vocês aprender, desde que vocês se disponham a tal. E é isto que essa casa faz com muita seriedade e muita responsabilidade. Nesses estudos avançados que são realizados aqui, nesses cursos que a Lenor me deu notícia agora de que vocês fazem e cujos resultados têm sido tão extraordinários como vem acontecendo. Este é o Espiritismo. Esta é a doutrina da ética, da lógica, da caridade, da fraternidade, da razão e do amor. Muito obrigado. Alamar Regis trouxe livros que ele escreveu e publicou. Aquelas pessoas que tiverem interesse em comprar os livros que ele trouxe, se encontra na livraria. Um deles, o título é Parente, uma praga na vida da gente. E agora está saindo um novo, Vida a 2. Se começar errado, vai chorar depois. Então, os livros dele estão na livraria, vocês podem adquirir. Como vocês veem, Alamar é um espírito bastante despojado, livre, e fala as coisas como sente, como as vê. E isso é muito precioso na vida da gente, encontrar uma pessoa assim, né? Encontrar uma pessoa assim aberta, ensina-nos muito. Ele diz que é meu ídolo, mas eu o invejo muito. Não em todas as posturas que eu não tenho coragem de adotar, mas algumas eu invejo muito. Bom, mas para concluir, à noite, hoje à tarde, eu tirei para fazer coisas muito importantes. Depois que eu saí do consultório, eu decidi que eu ia dormir. E depois eu iria assistir um filme em casa. Depois eu iria, Ninguém é de Ferro, dar uma outra dormida para vir para cá. Eu tinha tirado a tarde para isso, né? Mas fui surpreendido com um telefonema
para ir visitar uma pessoa no hospital, né? Quer dizer, tirou-me do meu trabalho, das minhas ocupações. Que jeito? Aí eu resolvi ir. E eu sempre que alguém me chama para ir a um hospital, eu convido os espíritos para me acompanhar. Porque é sempre um momento delicado, principalmente quando a pessoa está numa UTI. E eu me sinto mais fortalecido com a companhia dos espíritos nesse momento. E de casa até o hospital, eu vou tentando entender o que se passa com aquela pessoa que eu vou visitar. Captar alguma coisa, algum processo, ou o que vou dizer à família, algo assim de ordem espiritual, durante o tempo todo, o percurso todo até o hospital. Mas desta vez nada me veio à mente, absolutamente nada, né? Fiquei ouvindo o rádio do carro e fui. Entrar no hospital, para mim, também é um momento de muita sensibilidade. Sei que ali são processos em que se despende muita energia, onde há muitos espíritos desencarnados, né, nos hospitais, diversos processos em curso, curas, obsessões, desobsessões. Então, é sempre um ambiente delicado para mim. Não é como ir a um cinema, não é como ir a um shopping. Eu sempre fico muito sensível quando eu vou a um hospital e sempre, vocês que trabalham comigo, eu que trabalho com vocês, vamos juntos nessa aí. Não por uma questão de proteção, nem por qualquer receio, mas para poder aprender mais naquele momento, como também para oportunizar alguma possibilidade de ajuda ao outro. Adentrei-me ao centro cirúrgico e no caminho entre a UTI, não centro cirúrgico, a UTI, e no caminho entre a porta e o quarto onde a pessoa estava, uma mulher do lado esquerdo, eu não sei que leito era, uma mulher estava entubada à esquerda, mas eu não vi a fisionomia dela, não vi nenhum detalhe do corpo dela. Mas vi que se tratava de um caso de alguém que estava retornando ao corpo, como se ela quase desencarnasse, estava voltando. E via que o ambiente do quarto dela estava bastante arejado e iluminado, em que pese está a meia luz. E percorri até a chegada ao leito da pessoa, né? E eu fico sempre assim, me perguntando o que está acontecendo com aquela pessoa, ansioso em alguma informação. E eu toquei no lençol onde a pessoa estava deitada, estava ali o corpo, e vi uma imagem de ela mesma conversando com dois espíritos, que eu não identificava se eram homem ou mulher. Conversando, naturalmente conversando, em que pese está o corpo entubado. E alguém me disse, ela não está aqui. Você está tocando no corpo, mas ela não está aqui. Ela está distante. E aí eu disse, poxa, eu gostaria que ela estivesse aqui. E aí chamei, pedi que ela voltasse. Pedi que ela voltasse para ela participar da conversa, da minha presença. É como se você fosse à casa da pessoa, o dono da casa não está ali. Aí eu pedi que ela voltasse, né? Mas ela não voltou, não, era caprichosa. É coisa de família, entendeu? Caprichosa não voltou. Não veio ali, como se ignorasse um pouco
a minha presença ali. Mas por que estava bem? É interessante, a certos espíritos, quando adoece, aproveita para se libertar. Não fica ali apegado. Não fica querendo a todo custo reviver. O caso dela é como se dissesse, olha, já cumpri o que tinha que cumprir, eu preciso, ao contrário, é me libertar. Não tenho necessidade de estar ali naquele ambiente. Então, de tal maneira que eu conversava com a filha dela, mas só tínhamos nós dois, e os espíritos, porque ela não estava ali. Ela estava conversando com parentes desencarnados. O leito de morte é onde acontecem os fenômenos mais inusitados, diferentes. Foge um pouco daquela visão clássica do espírito deixando o corpo, a alma se ausentando. Foge um pouco daquela ideia de que vai ali alguém para retirar. As coisas acontecem muito singularmente, de acordo com a personalidade de quem está desencarnando. Não é como a encarnação. A encarnação é praticamente de duas maneiras. Ou você tem um parto natural, ou você tem uma cesárea. É praticamente um outro caso de fórceps, mas o parto é muito igual. Mas a desencarnação é um espectro muito grande que varia de pessoa a pessoa, de espírito a espírito, varia com a idade, varia com merecimento, varia com intervenções, com lobbies espirituais, que também tem lobbies espirituais. É um negócio interessante a diversidade. E eu saí dali do hospital com a nítida impressão que eu não visitei uma pessoa, que o visitado estava distante, apenas colhendo as impressões. E aí, antes de sair, eu resolvi dar um passe nela. Só vou dar um passe para ver se eu alcanço. Se pelo menos eu deixo registrado que eu deixei uma energia para ela. E aí, estendi minha mão sobre o corpo, deitado, e eu comecei a sentir como se minha mão fosse um chuveiro, derramando fluidos sobre aquele corpo. Agora ela vai receber. Agora ela vai perceber que alguém estava mandando energias diretamente para ela via conexão corpo-espírito. Então saí dali dizendo, pelo menos alguma coisa ela recebeu de mim. Com uma felicidade muito grande ter proporcionado isso ao espírito. E voltei, vim para cá. Essas experiências com o espiritual não são experiências para mim eu sei o que vai acontecer. E tampouco eu procuro enquadrar em conceitos clássicos, no que li, no que conheço. Não, simplesmente cada experiência é uma experiência diferente. É algo novo, é algo a ser aprendido. E também vejo como Alamar colocou. Eu não vejo de uma forma clássica, nem padronizada, é o que é. Não há algo que deva ser relacionado com religião, consagrado. É um fenômeno natural da vida, do existir, do ser. Esses fenômenos que ocorrem com espíritos. Nós é que os enquadramos em padrões, em imagens arquetípicas, padronizadas, definidas. Não. Eles são o que são e merecem sempre uma leitura pessoal e pertinente àquele momento. Não precisam ser enquadrados. Também me chamou a atenção na visita a paz que eu encontrei nos membros da família que me convidaram.
que me convidou. Uma paz muito grande, um equilíbrio em relação ao estado em que se encontrava aquela mulher de 90 anos de idade, como eu costumo dizer, já estava na hora de ir, né? Você, quando passa uma certa idade, né? O cabelo começa a cair, então você já está perto de desencarnar, né? Então, o cabelo começa a ficar branco, né? Assim como o meu, então está perto, né? Qualquer dia é a sua vez, né? Então, 90 anos já é teimosia, né? Já era para ter ido há muito tempo. Então, são fenômenos. Alamar está longe porque ele pinta, né? Ele tenta enganar a morte, né? Ele tenta. Mas o dia dele vai chegar. Então, aconselho vocês a ter a mente aberta, como Alamar colocou, para entender que o fenômeno espírita é um fenômeno da vida, é um fenômeno natural, não é nada de inusitado, sagrado ou religioso, é um fenômeno natural. E diuturnamente acontece com todo mundo fenômenos espíritas, fenômenos de relacionamento com espíritos e que a gente não se dá conta porque foi condicionado a ver de forma diferente, foi condicionado a não enxergar, e a gente precisa abrir os olhos da alma para enxergar toda essa presença espiritual em torno de nós. Bom.